Opa! Não caindo. Pronto, acho que agora esse ângulo ficou um pouquinho melhor. Olá, pessoal, boa noite. Não sei como que tá a luz pra vocês. Deixa eu dar uma melhorada aqui no áudio. Hoje eu resolvi fazer a live de um ângulo diferente. Vamos ver se dá certo. Como vocês podem ver ao fundo, nosso quarto, que é o lugar mais silencioso da casa pra gente poder fazer lives hoje. E hoje eu estou super animada pra live de hoje. Espero que vocês também. Que a live de hoje a gente vai falar de um assunto que é o óbvio, né? Que ontem eu falei, quais os alimentos que mais prejudicam a nossa saúde? O que a gente deve retirar e tudo mais da nossa alimentação, né? Porém, eu tenho certeza que muita gente ficou com dúvida. Beleza, vou retirar tudo isso. Mas a maioria dessas coisas eu consumo desde criancinha, desde sempre. E o que eu coloco no lugar? O que eu vou comer então, já que a nutricionista tirou tudo isso? E realmente, essa é uma questão muito boa. E muitas pessoas têm essa dúvida, e quando a gente fala da retirada dos alimentos, principalmente alimentos que causam hipersensibilidade, alergia tardia, muitos pacientes arregalam o olho e falam, nossa, mas o que eu vou comer agora? E eu já cansei de pegar pessoas também que muitas vezes saem de prescrições médicas, às vezes descobrem que tem um diabetes, uma hipertensão, aí o médico passa uma listinha assim do que é pra pessoa evitar. O que ela não deve comer, o que não pode comer. Mas e aí? O que eu como então? Né? Essa é uma questão que é bem recorrente. Então hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre isso e conversar sobre essa situação. Então, o que nós devemos colocar no lugar? Belezinha? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo para eu responder no final da live. Não deixa para a última hora, porque a live tem um tempo. Então, se vocês deixarem a pergunta para fazer depois que a live toda termina, muitas vezes eu não tenho tempo hábil para responder. Mas se não der tempo também de fazer na live, se você está vendo essa live gravada depois do horário, não conseguiu ver aqui ao vivo comigo, então pode me mandar pergunta no direct, né? Ou no post sobre as lives que tá lá no meu perfil, ou comentando as caixinhas, que eu deixo sempre umas caixinhas de pergunta para vocês fazerem. Tá bom? Beijo. Beijo nada, a gente tá começando. Vamos iniciar, já tô querendo encerrar a live. Vamos iniciar. Então, beleza, gente. Como eu falei, então na live, essa live, uma live complementa a outra. Então, se você perdeu a de ontem, ainda dá tempo de assistir. Dá. Até umas 11 horas da noite, eu acredito que ainda dê tempo de assistir. 11 e pouca da noite. Aí você pode assistir, depois que terminar essa, você vai lá e assiste, corre pra assistir a de ontem, porque vai acabar o prazo de 24 horas agora à noite, tá bom? Então, gente, vamos lá. Pessoal chegando na sala, chegando. Olha que legal. Isso aí, gente. Animação, hein, pra live de hoje. Tá com um pouco de reflexo. Deixa eu ver se passo. Diminui um pouco o reflexo no meu óculos. Mas acho que assim tá bom. Então é isso, vamos lá. Um dos alimentos que eu falei ontem e que muita gente arregala o olho e fala, ué, mas o que eu vou comer então no lugar se eu tirar? É quando eu falo pra gente reduzir o nosso consumo de trigo e... Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Se você estiver conseguindo me ouvir e entender bem, se estiver funcionando o vídeo, dá uma acenadinha pra mim. Sabe por quê? Veio uma mensagem aqui pra mim que o vídeo foi pausado. Então, não tenho certeza se vocês estavam me ouvindo. Será que vocês estavam me ouvindo? Deixa eu ver aqui minha conexão. Ó, minha conexão aqui tá ligadinha, bonitinha. Espero que vocês estejam me ouvindo. Seja bem-vinda, Bel Sandro, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, viu? Então, voltando,
né, ao tema da live, os alimentos que a gente... Como que a gente substitui, então, esses alimentos que a gente retirou da alimentação. Então, vamos voltar lá, tá? Estava falando, antes de vir a mensagem do vídeo pausado, que o trigo, né, e seus derivados, eles têm muita relação com hipersensibilidade alimentar. Então, muitas vezes, a gente tem alguns sinais e sintomas relacionados a esse alto consumo de trigo que a gente faz. Aí você fala, mas eu só como pãozinho de manhã. Gente, vai ter um barulhinho agora, mas é do meu ventilador. Eu só como um pãozinho de manhã. Será que isso realmente faz diferença? Faz. Gente, faz. Quando eu falo pra gente diminuir o consumo, não é comer uma vez por dia. É fazer o espaçamento desse tipo de alimento pra gente poder ver realmente a diminuição no sinal e no sintoma que ele provoca, né? Pra poder diminuir a hipersensibilidade alimentar. Então, um pãozinho uma vez por dia faz diferença. Se a gente for pensar no trigo, se deixar a gente come o trigo o dia inteiro, né? Pensa só, pensa nesse panorama. De manhã eu comi... Vamos pensar. De manhã eu comi o pão, o pãozinho de manhã, uma torrada, seja pão integral, seja uma torrada, tipo, todo mundo do grupo do pão. Comi um pão de manhã, tá? E aí, meu primeiro trigo. Aí no intervalo, entre o almoço e o café da manhã e o almoço, principalmente para quem trabalha fora, às vezes trabalha em escritório, sentado, sempre tem um biscoitinho, um café ali, né, perto da gente. Então, aí no intervalo, tomei lá um gole de café e comi um biscoitinho. Mesmo sem recheio, comi um biscoitinho pra tapear. Depois no almoço, eu acho que eu vou comer um macarrão. Aí eu vou comer uma massa, um pedaço de lasanha e tal, um self-service. À tarde, olha, eu acho que eu vou comer um pedaço de bolo, né? Pra variar um pouquinho, eu vou comer bolo. E à noite, um exemplo, vou comer um pedaço de torta. Ou um outro tipo de massa. Você viu quantas vezes você consumiu trigo, farinha de trigo durante esse período do dia? São muitas oportunidades que a gente tem, né? E a gente ainda está variando a nossa alimentação, né? Nossa, eu como super variado. Só que se você for pensar, você comeu o mesmo ingrediente o dia inteiro, né? Todas as refeições. E esse excesso, esse consumo exagerado, você acaba ocasionando essa hipersensibilidade. Na verdade, essa hipersensibilidade ela é apresentada por você naturalmente. Isso é relacionado com vários sinais, sintomas e doenças, né? Porque aumentam a inflamação, são alimentos que são inflamatórios. Porém, a gente nem nota o tanto que a gente consome esses alimentos. Então, quando eu falo, vamos retirar trigo, seus derivados, né? Farinha de trigo, os pães, seus derivados, as pessoas arregalam o olho e falam, como assim? Porque tá muito na nossa cultura alimentar, né? Arraigado. Mas e aí, Nutri? Vamos ao que importa. O que eu vou colocar no lugar, né, disso? Então eu fiz uma listinha aqui. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no lugar do pão de manhã, a gente pode fazer panquequinhas sem a farinha de trigo, óbvio. Pode fazer bolo, biscoitos ou comprar, né, também. Existem já prontos no mercado, industrializados. Mas eu sempre prezo para quem conseguir sempre tentar fazer a sua comida. Por exemplo, essas panquequinhas são muito rápidas. Você pode fazer, por exemplo, uma panquequinha de aveia. Você quebra um ovo, pega lá a aveia, pode ser em flocos a aveia, quebra o ovo, amassa uma banana, coloca um tiquinho de água, talvez, se você quiser, pode temperar com canela ou não, bate aquilo tudo ali, coloca na frigideira, já é o seu pãozinho de manhã. É uma panquequinha, um carboidrato super legal que você pode comer de manhã. Pra quem tiver com uma restrição alimentar maior porque tá querendo emagrecer e tal, você pode utilizar frutas, né? Você utiliza fruta porque na fruta tem carboidrato, tanto tem carboidrato como nos pães e tudo mais. E você pode colocar uma farinha em cima. Lá vem a aveia de novo. Você coloca a farinha de linhaça, a farinha de linhaça, semente de chia. Pode colocar algumas oleaginosas em cima, né? Que são as castanhas.
algum grão em cima e bora lá, com a sua frutinha de manhã. Você pode também aumentar... nossa, até perdi aqui, gente, eu ia falar. Você pode também utilizar outros tipos de farinha, né? Se você não tiver com uma restrição alimentar e você quiser usar outros tipos de farinha, existem outros tipos de farinha que substituem muito bem o trigo. Por exemplo, você vai fazer um pão, um bolo. Tem farinha de arroz, tem farinha de feijões, tem farinha de fécula de batata, de mandioca, de milho, aveia. Eu tô aqui só dando uma olhadinha na lista pra não esquecer nada, viu, gente? Pode fazer farinha de sementes, como a farinha de semente de... Gente, ó, memória de grávida tá uma beleza, tem que anotar tudo. Farinha de sementes de girassol, de abóbora. Farinhas de castanhas, como farinhas de amêndoas, farinhas de castanha de caju. Então, você tem muitas, na verdade, você tem muitas opções. Normalmente quem tá fazendo uma low carb, vai fazer um bolo, uma panqueca, pode optar por essas farinhas, né? Essas farinhas de castanhas, essas farinhas com sementes, né? Que elas são muito ricas em proteínas, em gorduras boas. E elas substituem também a farinha de trigo. Então, é uma boa opção. O que mais? Se você também não está numa restrição, ou você já tem mais ou menos a quantidade de carboidratos que você vai consumir e tudo mais, você pode substituir o pão por raízes, né? Isso, eu sou de família nordestina, família pernambucana e baiana, isso é uma coisa bem comum antigamente, né? Que o pão não era... O pão, assim, em si, não era tão acessível. As pessoas não faziam tanto pão em casa, principalmente na roça. Então, elas consumiam raízes, né? Para acompanhar o café, para dar sustância para o trabalho. E aí, a raiz de mandioca, a batata doce, o cará, o inhame. Muitas pessoas comiam abóbora madura, um pedaço de abóbora, e outras combinações, né? Pro café da manhã, para substituir o carboidrato, que esse carboidrato do pão, que tem o trigo, que é um alimento super inflamatório e que não contribui tanto para a nossa alimentação. Aí você fala, ai, Nutri, mas nunca mais vou poder comer o meu pãozinho tradicional, que eu amo tanto. Gente, lógico que sim, né? Eu falo pra gente não ter pra poder mudar um pouco, né? Variar os alimentos. E a gente sabe que quanto mais a gente varia, né? As nossas opções de alimentos, mais nutrientes, mais temos conseguirmos consumir os nutrientes necessários. Então não precisa ser essa monotonia, né? Todo dia a mesma coisa. E a gente tem uma cultura, principalmente aqui no Sudeste, que todo dia a gente come pão com manteiga, leite e café. Pão com manteiga, leite e café. Manteiga não, é margarina ainda, né? Nem manteiga que é melhorzinha. É pão com manteiga, leite e café. Então, e isso a vida inteira, né? Aí quando eu dou essas várias opções, né? Que eu acabei de citar, para você substituir o trigo, né, em si. E tem paciente que fala assim, chega depois na outra consulta, ai, Nutri, eu tô tão enjoado. Aí eu falo, mas você tá enjoado, né, de todas essas opções que a gente fez aqui, mas café com leite, pão com manteiga, você não tinha enjoado, né, e come isso desde criancinha. Então é uma questão de hábito, né, gente? E da gente se desafiar para descobrir novos paladares, tentar novas receitas, porque isso também é desafiador. Já que hoje, com a internet, gente, é muito tranquilo. Você digita lá, receita de bolo sem glúten, receita de bolo sem trigo, por exemplo, receita de bolo proteico, para quem está em um plano de reeducação alimentar, com menos carboidrato, um pouco mais low carb e tudo mais. Você encontra essas receitas todas na internet, são milhares de receitas. Hoje não tem muita desculpa, não tem tanta dificuldade. E a maioria das coisas são práticas, você consegue fazer essa substituição. Vai por mim, você vai se sentir muito melhor. Inclusive na questão gastrointestinal, muitas pessoas que têm constipação, né? E quando retira, né, esse excesso esse glúten, né, esse trigo, elas melhoram a sua saúde intestinal. Uma porque diminui a inflamação,
né? Então, obviamente, vai refletir na sua saúde geral e na sua saúde gastrointestinal. E outra, porque como precisa procurar alternativas, né, ao que sempre consumiu, acaba variando e comendo outros alimentos que têm mais fibras, tem outros nutrientes. Então, isso contribui para a sua saúde geral, né, e sua saúde gastrointestinal. Gente, ó, se vocês tiverem pergunta sobre trigo, sobre glúten, vai deixando aqui embaixo durante a live, que aí eu vou responder no final, beleza? Seja bem-vindo, pessoal, que entrou agora há pouco, enquanto eu tava falando. Hoje nós tivemos um probleminha na live, ele deu o vídeo pausado, acredito que só agora que tá chamando o pessoal para assistir a live, mas sejam super bem-vindos, viu? E aí, o próximo alimento que eu vou falar é do leite. Aí você fala, caramba, Nutri, outro alimento super difícil. Que nem o trigo, tá muito na nossa cultura alimentar. A gente coloca leite em tudo, né? O consumo do leite mesmo, o consumo dos laticínios está muito assim arraigado na nossa cultura alimentar. O leite quentinho de manhã ou leite para dormir. Nas nossas receitas vão muito leites e derivados, né? O queijinho, né? Principalmente o pessoal de Minas, né? O queijinho e o pessoal daqui do Sudeste também, a gente consome bastante queijo até. Eu acho uma boa quantidade quando eu vou atender, a maioria das pessoas consomem queijos, né? E com uma frequência que não é só no final de semana, uma frequência que é praticamente diária. Junto com os iogurtes, não sei se eu já citei, também são outros alimentos que são outra categoria de produtos que são laticínios. Então, para você entender, quando eu falo leite, são leites e seus derivados, não só o leitinho lá branco de bebê, belezinha? E mesmo dentro de outras preparações, por exemplo, um bolo que vai leite e tudo mais. E aí, o que a gente pode fazer para substituir o leite? A gente pode começar pelo básico, né? A gente pode substituir por sucos de frutas. Eu gosto muito de fazer a substituição nos meus planos alimentares por suco com base de plantas, né? O famoso suco verde, que a gente chama de suco detox. Mas o suco verde, o que vai a couve, é muito interessante, porque a couve tem uma grande quantidade de cálcio. E aí você pode bater ela com frutas e tudo mais. Pra quem nunca tomou um suco verde, gente, não se assuste pela cor. O sabor é super suave, porque a couve, ela é muito suave mesmo o sabor, né? E tem outras combinações de sucos também que fazem bem para a saúde, com outros vegetais, com aipo, com pepino, e você pode colocar as frutas junto, né? E tem dentro dessa gama, né, de tipos desses sucos funcionais, existe uma gama de combinações que você pode fazer entre frutas que vão ajudar sim a sua saúde. E não precisa ser tomado como se fosse um remédio. Você pode ir variando durante a semana, né? Essa mistura de frutas e vegetais, ou só frutas, né? Também durante a semana esse suco de frutas. Então é uma boa você ir variando durante a semana. Já tem uma substituição. Aí você fala, ai, Nutri, mas eu quero algo quentinho. Algo quentinho, tem o chás, né? Que também substitui bem o leite. Não tô falando de valor nutricional, viu, gente? Tô falando de uma alternativa para você tomar no lugar. Mas é interessante você aumentar o seu consumo de chás no lanche da tarde, no café da manhã, durante o dia inteiro, né? A gente teria que aumentar mais essa cultura do consumo de chás, que eles são muito benéficos para nossa saúde. E tem muitas alternativas também, por exemplo, mas eu tô com vontade de tomar um café com leite. Existem já industrializados na caixinha, para facilitar a vida, assim, nessa questão de quem não tem muito tempo na cozinha, existem leites, eu falo entre aspas, porque na verdade são extratos, né? A gente brinca, só quem dá leite é mamífero, né? As plantinhas, elas não dão leite, elas dão extratos, né? Vegetais. Mas, popularmente, a gente chama de leite vegetal. A gente tem o leite de coco, a gente tem leite de castanhas, né? Então, tem leite de castanha de caju, que é bem gostoso.
leite de amêndoas, tem o leite de coco. O leite de coco é um tanto quanto fortinho, mas depende da sua preparação que você quer fazer, você tem que ir experimentando, gente, porque assim, o sabor igual ao leite de vaca, aquele que a gente toma desde criancinha, sabor igual não tem, porque cada alimento tem sua textura, seu sabor, sua característica. Só que tem uns que tem a textura que se assemelham mais àquele produto. Tem outros que tem um sabor melhor. Então você vai ter que ir experimentando esses leites para ver o que te agrada melhor. Eu gosto muito de todos. E dependendo do que eu quero fazer, eu escolho um. Por exemplo, o leite de coco pronto para beber, ele, no meu paladar, gente, se lembre que eu estou dando agora a minha opinião pessoal, no meu paladar ele se adapta melhor com chocolate, por exemplo, com cacau, quando você quer fazer um chocolate quente. Eu tô falando da bebida em si. Mas eu gosto muito de tomar puro o de amêndoas. O de castanha de caju é uma delícia. Também gosto muito de tomá-lo. Lógico, gente, esses leites com castanha, com castanhas, esses de sementes, você precisa verificar se você não tem alergia, tá? Se você tem algum tipo de histórico de alergia com castanhas, ou se você está vivendo um momento de uma síndrome fúngica, por exemplo. O que é uma síndrome fúngica, né? Mulheres, vocês estão às vezes num momento que está com uma candidíase, com muitos fungos, por exemplo, na unha, nos pés e tudo mais. Não é aconselhável comer tantas castanhas, né, nesse período, enquanto não melhora, né? Então, isso são alguns detalhezinhos, mas aí a gente vai fazer uma live só pra falar disso, tá? E, que mais que você pode substituir nas preparações? O leite é um líquido, na verdade, na maioria das preparações. Então, por exemplo, uma preparação que dá para substituir tranquilo por leite de coco, ou uma mistura de leites, uma canjica que você for fazer, você pode usar o leite de coco. Ele é meio forte, mas você pode diluir, você pode colocar uma parte de outro leite, você pode adaptar a receita. Deixa eu ver o que mais que já dá para adaptar. Quando você faz bolos, por exemplo, bolos sem lactose, sem leite, se você faz um bolo sem leite, você pode utilizar água, tá, gente? Tem muitas combinações de bolo que eu uso água, não uso outro líquido, alguma coisa que tenha sabor, a não ser se eu quero dar sabor àquela massa, mas a água super faz esse papel, viu? Pra deixar a massa mais fluida e funciona. E você pode usar os outros tipos, né, de leites vegetais, são os extratos vegetais. Você pode usar sucos de fruta, né, que já conferem um sabor, já conferem muitas vezes doçor, né, deixa mais doce a massa. E é uma boa para você substituir nesse tipo de receita. Então, é super possível, viu, gente? Super possível. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Tem outro alimento, além do leite, né? Se alguém tiver dúvida também sobre leites, os derivados, como substituir. Gente, tem umas receitinhas super legais de iogurte sem leite, né? Pra quem gosta de tomar o iogurte de colher e tudo mais. Normalmente você procura comer iogurte vegano. Se você procurar na internet comer iogurte vegano, iogurte sem leite, ou determinada sobremesa que você quer fazer. Eu já fiz uma vez um pudim também, que era com castanha de caju. Se você tem tempo de fazer esses leites de castanhas, o leite de coco e de bater, no processo de você fabricá-lo, né, de você produzi-lo, você precisa coá-lo, né, num pano e tudo mais para tirar esse leite, né, esse extrato. E aí sobra um bagacinho, né, ou do coco ou das castanhas e tudo mais. Com esse bagacinho que sobra, né, com esse resíduo que sobra no pano depois de coado, você pode, lembra que eu falei lá do trigo anteriormente? Você pode substituir nas receitas. Você vai fazer um biscoito ou você vai fazer um bolo, você pode usar aquilo dentro aquele resíduo dentro da receita, que ela dá um sabor super especial, dá textura para biscoito, então é super interessante. Deixa eu ver o que mais. Agora o nosso próximo alimento a ser substituído, que muitas pessoas me perguntam, é os embutidos. Fala, mas
Embutidos, também se a gente colocar nesse rol as margarinas, né? E se você estiver também fazendo uma substituição, retirando leites derivados, entra a manteiga nesse nicho também. Então, muitas pessoas me perguntam, mas e agora? O que eu posso colocar dentro? Tá, já aprendi a fazer umas receitas, umas torradinhas, uns pães, ou eu compro torradinha de biscoitinho de arroz. O que eu posso passar neles, né? Pra dar um sabor. Porque já que eu não vou passar margarina, não vou comprar presunto, não vou comprar peito de peru, mortadela, não vou comprar aqueles patês prontos defumados, que são super industrializados, cheios de corante, cheios de conservantes, de sal. O que eu posso passar neles, né? E daí eu vou dar algumas dicas. Você pode fazer as pastinhas, né? As famosas pastinhas que eu acho super fácil de fazer. Pastinha de atum, de sardinha, de frango. Da própria carne moída você pode também fazer, né? São pastinhas proteicas de ovos cozidos. E você pode fazer a liga para dar nela, você pode usar o azeite. Temperar com temperos como salsinha, cebolinha, para quem gosta de coentro. Fazer pastinhas de grão de bico, né? Você pode fazer também. Tem uma bem famosa, né? Que é da culinária árabe, chamada hummus. Você pode fazer ou comprar, né? Se você conhecer algum lugar que faça ela sem colocar um monte de tranqueira dentro, que faça ela artesanalmente, também é uma boa. Berinjela, o antepasto de berinjela, antepasto de legumes no geral, né? De abobrinha, de berinjela. Você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer ou comprar feito para você passar, para substituir. E é legal porque você vai acrescentar proteína, né? E vocês sabem, principalmente para quem tá em processo de alimentação, de emagrecimento, a proteína, ela confere mais saciedade pra gente. Então, junto com aquele carboidrato que você vai consumir, se você consome uma proteína, você tem mais saciedade, né? E além de agregar um valor nutricional a mais na sua refeição. Vocês já perceberam que todas essas dietas, essa parte de reeducação alimentar, quando você faz uma dieta com menos carboidrato, sempre tem proteína em todas as refeições, né? Aumentando o seu aporte proteico, você tem mais saciedade, né? Então é bem interessante. E você diminui a quantidade de carboidrato que você consome naquela refeição. Então é muito interessante você colocar essas pastinhas, principalmente essas pastinhas proteicas. Eu falei do hummus, né? No caso da pastinha de grão de bico, pode ser hummus ou pode ser qualquer outra receita. Você pode usar outras oleaginosas também que você conseguir. Oleaginosas é o grupo do grão de bico, da ervilha, da lentilha. Gente, o céu é o limite. Realmente o céu é o limite. Você pode ter assim, milhares de receitas com esses ingredientes bases. E eles são boas fontes proteicas vegetais. Então, um dia que você não está consumindo a carne, ou você faz um dia sem carne, ou você quer variar um pouquinho, são ótimas fontes de proteínas, viu? E aí, o próximo alimento... Gente, vamos deixando as perguntinhas, hein? O próximo alimento aqui pra gente substituir, que eu falei pra gente retirar da nossa alimentação, diminuir bastante, que foi ontem, né, que eu falei na live de ontem, é o açúcar. Aí falar, poxa, Nutri, agora é o açúcar também, como que eu vou diminuir? O que eu vou fazer pra substituir? Aí vamos lá. Ó, eu sempre estimulo, né, os meus pacientes, as pessoas que me procuram, a diminuir a quantidade de açúcar, a aprender a educar o seu paladar, ou seja, sempre diminuindo o açúcar para você ir consumindo e descobrindo o sabor do alimento e tentar consumi-lo com a menor quantidade de açúcar possível. Isso por quê? Porque é uma forma também de você diminuir esse estímulo que a gente tem, né? As coisas tão doces, essa vontade de comer aquele doce e tudo mais. Então, ir diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar que você acrescenta no café, no suco, nas bebidas no geral, faz com que a gente vá acostumando nossas papilas gustativas, a gente vá acostumando nosso paladar com menos açúcar, e daí
com o tempo você sente menos necessidade, né, de consumir tanto açúcar. Esse é um dos motivos. Porém, tem algumas coisas que muitas vezes a gente quer sentir aquele sabor doce, né? Também faz parte do nosso paladar. Então, além dessa diminuição, eu também falo sobre adoçar de formas alternativas. Por exemplo, você pode adoçar com frutas. Você vai fazer um bolo, você tem uma banana madura, lógico que ela confere também sabor à preparação. Mas é uma boa você colocar a banana madura porque ela vai dar o sabor doce. A maçã também confere sabor doce. A tâmara, que é uma fruta seca, ela confere sabor doce nas preparações. E se você precisar mais doce, tem os adoçantes naturais. Então, eu recomendo também utilizar, lógico, não abusar, né? Tirar todo o açúcar e só usar adoçante. Não, essa não é a minha linha de trabalho, viu, gente? Mas, sempre que precisar, usar adoçantes naturais. Então, o xilitol, o stevia. Eu fiz aqui uma listinha, né? Tem o mel também é uma boa opção, né, para ser consumido. E ele confere também propriedades funcionais aos alimentos, né? Você adoça com mel, é uma boa, um chá. Não com muito, né, gente, também. Que o mel também tem caloria, mas ele tem bastante benefícios, então. E tem alguns adoçantes, esse eu nunca experimentei, gente, mas também é natural, que ele é um pouco mais salgadinho de preço, que é o Monk Fruit, que é a fruta do monge. E ele vende em casa de produtos naturais, também é um adoçante natural. Eu ainda não experimentei. Se alguém já experimentou, comenta aí. Dizem que ele é bem doce, bem parecido com açúcar e tudo mais. E é isso. O açúcar é até fácil de substituir, eu acho bem mais fácil. Na verdade, nas preparações eu acho que é o mais fácil. E você pode também usar açúcar de qualidade melhor, né? Veja, usar o açúcar refinado nas preparações, por exemplo, se você não está querendo fazer uma restrição calórica e você quer só uma alternativa de usar um açúcar melhor, né? Então você pode utilizar o açúcar menos refinado. O que é um açúcar menos refinado? É um açúcar demerara, né? Então, que é aquele açúcar mais amarelinho, quer dizer que ele sofreu menos processos químicos para ele ficar branco. Que vocês sabem que esses processos químicos realizados no açúcar, para ele ficar branco, ele acaba gerando algumas substâncias tóxicas. E tem substâncias que já são comprovadamente conhecidas como cancerígenas, né? Então, quanto mais branquinho o seu açúcar mais refinadinho o seu açúcar mais substâncias com potencial de gerar câncer tem neles, viu, gente? E a queima também da cana de açúcar, né, na colheita, ela também produz substâncias tóxicas que são cancerígenas. Então, por isso que eu não sei exatamente se no Brasil já foi proibido ou se são muitas empresas que agora não estão fazendo mais a queima, agora é por máquina, né? Não pode mais fazer a queima para fazer a coleta da cana-de-açúcar por conta dessas substâncias que produzem, né? E tirando que células cancerígenas também gostam muito de carboidratos simples, né? Para poder aumentar, se replicar e tudo mais. Você pode ver, uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, o médico normalmente orienta para diminuir o consumo, né, de carboidratos simples. Nisso entra o açúcar, né? Então é uma coisa muito importante de se diminuir na nossa alimentação. O açúcar simples e o carboidrato simples. Combinado? E além disso, deixa eu ver o que mais que a gente falou ontem. Ontem a gente também falou dos temperos industrializados, esses temperos prontos, que tem gente que tem um apego, que não consegue cozinhar, que a comida não vai ficar boa, que eu não vou conseguir temperar, eu não sei cozinhar, se não tiver um tempero pronto. Gente, como eu disse ontem, né, a gente precisa também fazer um esforço, né? Um esforço de criatividade, apesar que, gente, cozinhar sem um tempero pronto desses do amor, né, Sazon da vida, Knorr da vida e outras marcas
que tem por aí, é muito mais fácil também, né, gente? É cortar alho, cebola e refogar e colocar sal no negócio. Aí um plus que você pode colocar, você tem uma infinidade de temperos que você coloca lá no seu alimento. Você pode colocar... A assistente aqui tá se rachando. Você tem uma infinidade de coisas que você pode colocar a mais de temperos naturais, que você pode colocar mais na sua preparação. Além da cebola, do alho e do sal, né? Você pode colocar uma pimenta do reino, uma pimenta caiena, tem páprica, tem a cúrcuma, que a gente usa tão pouco e ela tem potencial anti-inflamatório maravilhoso e a gente usa tão pouco, né? Eu gosto de colocar cúrcuma assim por cima, salpicar em cima do meu ovo mexido assim que eu faço de manhã. Amo. Com um pouco de pimenta do reino para potencializar, né? E, nossa, maravilhosos. Então, você tem os temperos naturais que a gente compra na feira, as folhas, né? Gente, realmente o céu é o limite com temperos também. Mas, basicamente, pra gente ter uma comida saborosa, você só precisa de uma base boa, né? E a melhor base é a base da vovó. É a base básica mesmo da refeição. Alho, cebola e sal. Você vai, com certeza, sua comida vai ficar boa com isso, tá? Bastante cebola, alho, sal de base, realmente sua comida vai dar certo. O restante você pode colocar mais. O meu esposo ama inventar. Ele vai pra cozinha e faz muitas vezes carnes, uma carne de panela, um frango. A especialidade dele é frango, né? E ficam saborosíssimos, né? É só a gente aplicar a técnica certa, o jeito certo de fazer e ir se acostumando com o novo paladar, que você vai ver que fica muito mais gostoso e você pode variar muito mais os sabores daquela mesma preparação semelhante, por exemplo, do frango. Você vai variar muito mais do que se você usar todo santo dia o mesmo tempero. E aí, gente, deixa eu ver o que mais que eu falei ontem. Falei de alimentos super processados. Ontem eu dei uma explicadinha, expliquei o que era um alimento in natura, expliquei o que é um alimento super processado. E eu falei, aquele alimento in natura é o alimento que a gente encontra no supermercado, que não tem rótulo, que a gente olha assim, bate o olho, a gente sabe o que é uma fruta, um legume, uma verdura. Alimentos minimamente processados são alimentos, por exemplo, como o feijão, que foi retirado da vagem, colocado no saquinho, mas não foi adicionado nada lá dentro. Eu falei um pouco de alimentos processados. Os alimentos processados são, por exemplo, você tem uma fruta que foi picada e está no pote. Isso foi um processo que ela sofreu. Um alimento processado, uma fruta em calda, é um processo que ela sofreu. Mas nada de grandes modificações. Você olha os ingredientes assim, só coisa que a gente conhece. E que a gente reconhece os nomes. E os alimentos superprocessados são alimentos que começam a ter aqueles nomes esquisitos que a gente não entende, porque são os antes da vida. São conservantes, corantes, anti. Todos aqueles negócios de anti, todos aqueles números, tem ingrediente que é número, né? Que é um código. Então, ou seja, não é um alimento. Então, todas essas palavras estranhas aí que você não reconhece, não é algo que você compraria na vendinha, na feira, que tá ali escrito. Então, quer dizer que esse alimento começou a ficar super, hiper processado. E até chegar aos alimentos que não dá pra chamar de alimento, que a gente chama de produto alimentício, né? Que diz que é daquilo. Por exemplo, um suco sabor manga. Aí você vê tem 2% de polpa lá de manga, num pacotinho de 10, 15, 20 gramas. Ou seja, não tem nada da fruta. O restante é tudo artificial. Agora estão colocando até fibra, né, uma goma para poder espessar, para poder tentar imitar a textura do suco natural. Mas, gente, não se engane, tá? É só a indústria alimentícia tentando vender um produto pra gente. Então, eles fazem de tudo para aquilo ficar mais parecido com o natural, mas não é, né, gente? Quem conhece o sabor de um suco de manga, um suco de abacaxi, um suco de maracujá natural, e quando toma um suco de artificial, de pozinho, sabe que não tem nada a ver. Principalmente, até mesmo aquelas melhores
marcas do mercado. Nenhuma consegue chegar no sabor real da fruta, né? E esses alimentos, eu pego muito nessa parte do suco de saquinho, porque assim, eu atendo muitas pessoas que falam, Nutri, ai, eu tô de parabéns, eu não tomo refrigerante. Na minha casa não entra refrigerante. Que legal. E como que... Aí eu vou fazer o recordatório. A gente começa a conversar. E aí, eu tomo suco. Qual suco você toma? Ah, eu tomo suco de pozinho. Qual que é a diferença pro refrigerante? Água com gás, né? Essa é a diferença. Porque o resto é igual. Então, gente, quando a gente fala de voltar, diminuir esses alimentos super, hiper, mega industrializados, é voltar ao mais natural possível, tá? E deixa eu ver o que mais. Esse alimento é o que se consome pra caramba. Biscoitos, biscoitos recheados, salgadinhos, tem um consumo muito alto. Muitas vezes carnes já temperadas. Só que tudo você precisa olhar. Por quê? Não é porque é processado, não é porque vem embalado, né? Que a gente sempre repete aquele mantra, né? Descasque mais, desembale menos. Descasque mais, desembale menos. Mas nem tudo que tá ali embalado é ruim, tá? Porque nós temos hoje em dia várias empresas que estão investindo nesse nicho, né? De alimentação saudável, graças a Deus, que as pessoas estão se tocando, né, sobre isso, e eles estão fazendo alimentos mais limpos, né, vamos dizer assim, alimentos de verdade, que eles facilitam o processo para o consumo do cliente, consumo do consumidor, para o consumo do cliente, do seu cliente, porém sem tirar as características benéficas que aquele alimento tem. Então tem muitas empresas fazendo, por exemplo, chips de raízes para lanchinho. Vende já uma coisa que seja prática, mas que não tenha aquele monte de tranqueira para poder conservar, para poder conferir sabor aquele alimento. Então você pode, às vezes você vai num lugar que vende as marmitas congeladas, mas as marmitas super artesanais, caseiras, e isso não tem problema nenhum, é um alimento congelado, né? Tem ali muitos alimentos congelados que agora tem. Gente, mas não se apeguem, mais uma vez, só a capa, aquela capa bonita, né, que mostra um lugar lindo, a família feliz, ou tudo verdinho, com aquelas palavras bio, não sei das quantas. Você tem que conferir o que você está comendo. E como que você confere? Olhando a lista de ingredientes, tá? Se na lista de ingredientes a gente consegue reconhecer todos os ingredientes, sem esses antes da vida, beleza, aprovado. Se começa a ter muito nome difícil, não importa a propaganda que faça, já não é legal esse produto para sua saúde, combinado? E agora, e a última coisa que eu quero falar para vocês, acho que eu já falei de tudo, né? Temperos prontos, alimentos processados. Se alguém mais tiver alguma dúvida sobre a substituição, né, de algum tipo de preparação, de algum tipo de alimento, deixa aí embaixo para responder. E uma coisa muito importante, gente, eu tô falando de qualidade, né, na alimentação para a nossa saúde. Tipo, então, como que eu substituo? O que eu coloco no lugar do que eu tiro, né? E agora a gente está se apegando apenas à qualidade. Então, assim, é importante que para a saúde nossa alimentação tenha qualidade, independente de quantidade. Se o seu intuito é emagrecer, aí a gente, além da qualidade, a gente tem que verificar quantidades. Eu já falei, vou repetir, não tenho vergonha de falar isso. Emagrecer de qualquer jeito é fácil. Nem a massa muscular de qualquer jeito? Depende do jeito, mas existem jeitos que são mais fáceis. Então, por exemplo, para emagrecer, você tirar a caloria, você comer menos, fechar a boca, vai funcionar? Vai. Mas isso quer dizer que você está comendo com qualidade? Entendeu? Então, para você garantir que você tenha um processo de reeducação alimentar com saúde, você precisa não só pensar na quantidade, mas na qualidade do que você come. Porque sem qualidade, o que você vai gerar? Doença, tá?
Então, simples assim, sincerão, assim. Tem muita gente que me procura, eu quero ganhar massa muscular, então é só comer, não sei, 5 pães, 10 pães, todos os dias. Beleza, você quer ganhar massa muscular? Não, quero ganhar peso, quero engordar. Beleza, é uma dieta de engorda? É uma dieta de engorda, muito bem. Mas a troco de quê, né? Qual que é a qualidade que tem na sua alimentação? E o que isso vai gerar de consequência mais tarde na sua vida? Vamos pensar nisso? Então a gente precisa de equilíbrio na nossa vida. Então, se você tem dúvidas, procure sim, né, um nutricionista. Procure um profissional que possa te orientar da melhor forma possível nessa questão. Quanto à qualidade, a gente vai falar muito de qualidade ainda nos próximos dias, porque isso eu consigo orientar, né, por vocês aqui. Agora, eu não consigo, o que eu não consigo fazer por uma live online é falar assim, ó, fulano, você vai comer, não sei, 4 colheres de arroz, 2 colheres de feijão. Mas a questão da qualidade a gente consegue orientar. E, gente, de verdade, eu vou falar uma coisa, vou confessar algo. A maioria das pessoas que chegam para eu atender, eu dificilmente, depende, né, da pessoa, dificilmente eu mexo muito na quantidade. Dificilmente eu coloco assim, você vai comer 2 colheres de chuchu no plano alimentar. Sabe por quê? Porque de primeira a gente precisa arrumar a casa. E se você arrumar a sua casa, se você começar a comer direito, com qualidade, você já vai ter seus primeiros resultados. Aí depois, mais pra frente, a gente adequa a quantidade. Então, é uma coisa muito linda, né? Quando a gente tem um corpo bem nutrido, a gente começa a comer com qualidade, o nosso corpo responde melhor ao que a gente... qual é o nosso objetivo. Então isso é muito importante, tá bom? Então essas foram as dicas de hoje. Hoje vocês não tem perguntas, gente? Olha, eu vou até rodar aqui pra ver se eu não perdi nada. Hoje estamos com poucas perguntas. Mas oi pra todo mundo. Eu quero agradecer todo mundo que participou dessa live, as pessoas também que vão assistir posteriormente. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, me pergunte lá no direct ou me deixe nos stories, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Beijo pra todos. Tchau, tchau.